Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 14, que pertence ao tópico desprendimento dos bens terrenos. É uma mensagem psicografada pelo espírito Lacordaire, em Constantina, em 1863. Ela é uma mensagem bem grande, então nós vamos fazer um pedaço hoje, próxima semana a gente termina, né? Então ele começa dizendo, Lacordaire começa dizendo da seguinte forma: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Então aqui, como se tratava de uma reunião mediúnica, né, onde um espírito desencarnado está psicografando através de um médium, ele está ressaltando essa integração que a gente pratica aqui, inclusive, na nossa reunião, que é a integração entre o plano visível e o plano invisível, né, para que todos cresçam juntos, né, encarnados e desencarnados. E aí ele diz assim: vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Essas figuras que ele está colocando nas perguntas, né, provocando a nossa reflexão, são bem interessantes, né? Porque, por exemplo, quando ele fala sobre felicidade sem mácula, né, ele diz, por que ele faz essa pergunta, né, para que a gente seja sincero conosco mesmo? A fortuna traz felicidade sem máculas, né? O que a gente vai ver? É só a gente olhar em torno da gente, né? Quantas pessoas ricas, né, grandes fortunas, e infelizes, né? Quantas desgraças, né, quando o dinheiro está no meio, né? Exatamente. Quanta desgraça, quanto sofrimento, né? A gente está vendo até hoje filhos matarem os pais para ficarem com a herança, um negócio inconcebível, né? Nem aqueles que são os mais próximos, né, nós não estamos respeitando mais. Não é que não estamos respeitando os mais próximos, não estamos respeitando a vida dos mais próximos. E por quê? Por causa de bens materiais, né? A gente viu agora, recentemente, né, a morte a pessoa matando os pais para ficar com 85 mil reais. Não é nem uma grande fortuna, vamos combinar. Embora seja um dinheiro razoável, ajudaria bastante, mas olha que inversão de valores completa nós estamos vivendo, né? E essa mensagem é do século XIX, mas olha como ela é atual. Olha como nós não avançamos nada, né? Porque não existe desprendimento mínimo, porque aqui, no caso que nós estamos falando, além de não existir o desprendimento, a pessoa se torna homicida dos próprios pais. É um apego aos bens terrenos, assim, inimaginável, né? Intrínseco, é isso aí, pai, intrínseco. Muito bem, tá ligado. E aí, o Lacordaire segue dizendo o seguinte: compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto bem justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, há uma distância. Então é muito interessante, os espíritos superiores, eles sempre nos convocam ao equilíbrio, né? Eu falo, não tem problema nenhum que você trabalhe para que você tenha suas necessidades materiais básicas satisfeitas. Isso é, inclusive, previsto nas leis divinas, né? Nas 10 leis morais do Livro dos Espíritos, tem a lei do trabalho. Então não há nada de errado nisso. O problema é quando eu me apego aos frutos do meu trabalho, de tal maneira que se eu os perco, eu sofro. De tal maneira que se alguém os atinge, eu sofro, né? Ou de tal maneira que eu não reconheça que, embora eles sejam frutos do meu trabalho, eu tive uma série de coisas em volta de mim que apoiaram o meu trabalho. Não tem como eu fazer isso sozinho, né? Se eu trabalhei numa empresa, por exemplo, né, todas as pessoas dessa empresa, né, e a empresa como instituição, me ofereceram a oportunidade de eu ganhar aquilo que eu precisava para conquistar os bens de que necessitava, não é verdade? Então a gente também não deve esquecer essa interdependência, né?
essa coisa, né? Eu conquistei. Nunca nunca a gente faz nada sozinho, não tem como. Né? Já começa da hora que a gente nasce. A gente nasce totalmente indefeso. Né? Então a mãe, né? A família que vai ali nos acalentando, nos acolhendo, nos alimentando, né? E nos fazendo crescer, né? Já é uma prova de que sozinhos nós não somos nada, nós não somos ninguém. Né? Isso também é importante para combater exatamente uma das principais emoções perturbadoras, que é o orgulho. Né? Eu achar que eu fiz. Não, a gente tem uma relação de interdependência com tudo e com todos. Né? E aí Lacordaire segue dizendo assim: tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade. Então a caridade é justamente o ponto de equilíbrio entre a avareza sórdida e a prodigalidade exagerada, porque a prodigalidade exagerada também não leva a lugar nenhum, né? Aquela pessoa que sai dando dinheiro indiscriminadamente para todo mundo, né? A gente sabe que isso não ajuda, né? Então, nem uma avareza, né? E nem também uma prodigalidade. Aí quem é que está no centro? A caridade, porque a caridade, sim, ela vai doar, mas vai doar sabendo para quem e por quê e para quê. Né? E sobretudo a caridade mesmo no seu sentido último, ela vai doar para que haja crescimento espiritual, que é o que realmente importa. Né? Não é simplesmente, os espíritos dizem muito isso, né? Você pode dar uma sopa para uma pessoa, matar a fome, isso é muito bom, mas dali a pouco ela vai sentir fome de novo. Agora, quando você dá ensinamento espiritual, aquilo que ela absorveu, ela vai levar para sempre. Por isso que Jesus dizia, né, que ele era portador de um alimento que saciaria a nossa fome para sempre. Né? Não é um sentido figurado, é um sentido realmente real, né, verdadeiro. E aí ele diz, então, entre esses dois tópicos, né, Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Né? Então a caridade, ela tem essa preocupação de não só dar, mas de dar de uma tal maneira que a pessoa não se sinta rebaixada nesse ato de receber, mas sim engrandecida, né, nesse ato de receber. É o que os espíritos chamam de caridade moral. Né? Então, a caridade material, ela precisa estar acompanhada da caridade moral. Caso contrário, ela não tem valor. Né? E pode até ser negativa, porque pode baixar a estima, né? A autoestima da pessoa que recebeu. Humilhar, né? Humilhar, exatamente, humilhar. E aí o Lacordaire segue dizendo: que a fortuna venha de vossa família ou que a ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Isso, durante esse capítulo inteirinho, os espíritos têm enfatizado, né? Tudo aquilo que nós temos como bem terreno, inclusive nosso próprio corpo, é um empréstimo. Porque se não fosse empréstimo, nós levaríamos, e a gente não leva. A gente só leva as virtudes que nós adquirimos. Então tudo isso, todo esse instrumental, esse rico instrumental que está colocado à nossa disposição, né? Inclusive nossas habilidades cognitivas, físicas, nossos bens e tudo mais, são um empréstimo que Deus nos fez para que, ao desencarnarmos, saiamos da vida melhor do que entramos quando encarnamos. O ponto é esse, né? Que a gente saia levando aqueles tesouros que as traças não roem e a ferrugem não come, como diz Jesus, né? Então, Lacordaire, exatamente reforçando essa tese, ele vai dizer: nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte dele vos despoja como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Então, pelo menos o supérfluo a gente deveria reverter para aqueles que não têm o necessário. A comunhão, ela tem o bazar, como é que chama? Bazar Alta de Souza, né? Lá em casa, tudo assim que eu já não estou usando, eu levo lá para o bazar. Então, e eles têm lá pessoas, né, que são voluntários, que transformam aquilo em coisas úteis, né? Então, uma roupa rasgada, costura, né,
uma máquina quebrada, conserta, e aí leva para quem precisa. É muito interessante, porque faz com que justamente a riqueza material circule atendendo aqueles que dela precisam, né? Tem o pessoal cadastrado lá, tudo mais, né? Famílias que realmente necessitam, eles sabem quem são, né? Então, essa é a face da sabedoria, né? Tem que cadastrar, porque também não, né? Tem que dar para quem realmente precisa, para quem realmente está buscando solucionar problemas reais, né? E uma coisa interessante é essa expressão depositários que ele usa aqui, porque no nosso direito existe aquela coisa do depositário infiel, né? Aquele que a justiça deu alguma coisa, né, para ele ficar responsável, mas que não é dele. E por que é o depositário infiel? É aquele que mete a mão naquele depósito que ele recebeu, né? Então nós fazemos muito isso com a nossa oportunidade que a gente recebe na vida, né? Com nossos bens. A gente começa a usá-los para nossa satisfação egocêntrica, ao invés de usá-los para o nosso crescimento espiritual e para beneficiar o crescimento espiritual do mundo também, né? Tem uma figura bem interessante que se usa dentro da prática espiritual, que é a figura da lenha, né? Uma lenha que não queima, que não gera fogo e luz, né? E a luz do fogo, ela se recusou a ser lenha, né? Mas mesmo que ela se recuse a ser lenha, ela não vai virar cinza, mas ela vai apodrecer. Então a mesma coisa é o ser humano, que ao invés de transformar tudo aquilo que recebeu na sua vida em luz para o mundo, né, transforma em aquisições para si. Do mesmo jeito aquilo vai ficar, porque a morte vai chegar e vai nos cobrar contas. Vocês entendem isso, pessoal? Então nós somos como a lenha, né? A lenha que não queimou, ela recusou-se a ser lenha. O ser humano que não usou as oportunidades que teve para crescer, recusou-se a ser humano, a ser aquilo que ele veio ao mundo para ser. Interessante isso, né? E aí o Lacordaire segue dizendo: um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, o rico dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. Então ele está fazendo aqui uma analogia, né? A gente pede emprestado para alguém, né? A gente devolve para essa pessoa depois, né, o dinheiro que pedimos emprestado. Deus não precisa de que a gente devolva para ele o que ele nos emprestou, né? Porque tudo isso também pertence à sua infinita riqueza, né? Mas o que ele quer? Ele quer que a gente ajude, como diz Jesus na linguagem do Evangelho, a cada um desses irmãos meus mais pequeninos. Lembra que Jesus fala isso? Quem matar a sede a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o estará fazendo, né? Porque Jesus tinha o senso da unidade, e Deus, que é o Criador e a fonte de tudo, está presente em tudo. Então quem ajudar cada um dos pequeninos estará, na verdade, amando a Deus, na figura daqueles que são manifestações de Deus, né? Então é muito interessante, né, essa pedagogia espiritual, né? Porque o rico, ao ajudar o pobre, ele está crescendo, ele está satisfazendo a necessidade material do pobre e está crescendo espiritualmente, né? Ele está sendo aquela lenha que, ao invés de ficar lá apodrecendo, está gerando luz e calor, né? Então todos se beneficiam, né? Há um aproveitamento de 100% de todas as circunstâncias. Essa é a grande inteligência divina, né? O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido, quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira, como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Então aqui ele está nos convocando, é uma pergunta, ele está nos convocando a uma reflexão, que a gente poderia resumir no seguinte: vocês estão conscientes que vão morrer e tudo vai ficar aqui? E que vocês não vão levar isso? Estão pensando nisso? Porque o capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon. Então vocês estão vendo a quem é que vocês estão servindo? Prestem atenção, né? Esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes, né? Quer dizer, se você tem recursos que pode distribuir, você tem uma responsabilidade, porque Jesus fala no Evangelho: a quem muito foi dado, muito será pedido, né? Então tem aquela parábola dos talentos, né? Quando nós retornarmos ao mundo espiritual,
Deus vai perguntar: o que fizeste dos talentos que te prestei? Né? E Lacordaire segue: que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, se não depositares infiéis? Ó, aqui ele, né, foi infiel, não foi fiel ao tratado que foi feito, né? Você reencarnou com todos esses recursos para que essa lenha fosse queimada a benefício do mundo, né? Gerasse calor e luz, e você não fez. Então você foi um depositário infiel. Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível e inexorável vem rasgar o véu sobre os qual vos escondíeis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz. Aqui é uma figura, né? A toga de juiz é o que? A nossa consciência, né? A gente tem na literatura espírita muitos livros que descrevem episódios de seres que estão desencarnando, e todos eles falam sobre um acontecimento que é comum a todas as desencarnações, né? Toda vez que a gente está desencarnando, deixando o plano material e indo para o plano espiritual, o espírito começa a ver toda a sua vida passando como um filme na sua frente, inclusive os fatos que ele tinha esquecido, todos, desde lá do bercinho, né, no nascimento, parto até a morte. Por quê? Para que ele faça um balanço, né? É a consciência diante de um espelho, né? Ou, se quiserem, somos nós diante do espelho da nossa consciência, avaliando, fazendo uma avaliação. E nessas descrições, de um modo geral, eles dizem que o espírito sempre fica muito arrependido de todos aqueles momentos que ele não soube aproveitar, né? E muito feliz por ter sabido aproveitar alguns, por não ter desperdiçado todos, né? Então, é isso que está simbolizado aqui pela toga do juiz. Nós somos nosso próprio juiz, né? Somos nós mesmos que vamos. Não tem ninguém que vai chegar e bater um martelinho e nos condenar e nos mandar para algum lugar. Não é isso, né? É no espaço da nossa própria consciência que nós vamos colher os frutos da felicidade ou do sofrimento que nós semeamos.